Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que alegria encontrá-los novamente para este momento de reflexão. Seja bem-vindo a este nosso programa, Sagrada Palavra, e hoje nós contemplamos a Epifania de Jesus. Celebramos a solenidade da Epifania de Jesus. Epifania é uma palavra que vem do grego epifanem, que significa manifestar ou manifestação. Depois, conforme o Evangelho de Lucas, de Jesus ter nascido e ter sido contemplado pelos pastores, nós celebramos a manifestação de Jesus a todos os povos, representados pelos magos do Oriente. Essa narrativa que nós proclamamos no Evangelho de hoje é encontrada somente no Evangelho de Mateus, exatamente no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. A visita dos magos do Oriente. Jesus se manifestou aos pobres, pastores, conforme o Evangelho de Lucas. E conforme o Evangelho de Mateus, Jesus se manifesta como luz para todas as nações, para todos os povos, representados pelos magos do Oriente. Vamos ler com atenção, fazer uma leitura meditativa e contemplativa desta bela passagem do Evangelho de Mateus. Se você tem a Bíblia aí por perto, tome a sua Bíblia e acompanhe esta leitura, esta oração, esta meditação. Tendo Jesus nascido na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Veja bem a pergunta dos magos. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Chegaram em Jerusalém guiados pela estrela, e a estrela é o próprio Jesus, porque ele que é a verdadeira luz. Guiados pelo próprio Jesus, eles vêm de longe, querem encontrar com o Salvador, com a luz do mundo, que é o próprio Cristo, o Senhor. Perguntam: onde está o rei dos judeus? E aí começa toda a dramaticidade da narrativa. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda Jerusalém ficou empolvorosa. Herodes, reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, os entendidos da lei, perguntava-lhes: onde o Messias de vocês, aquele que vocês esperam como libertador, devia nascer? E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois foi assim escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando vocês o encontrarem, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Herodes está querendo dar o golpe. Veja, Belém fica a 8 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Os judeus não recebem Jesus, conforme a narrativa aqui de Mateus. Rechaçam Jesus como Messias. Aqueles que vieram de longe querem adorá-lo. Viemos adorá-lo, seguindo a sua estrela.
viemos adorá-lo. Herodes e Jerusalém, os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei, os entendidos que sabiam tudo da lei, não movem um passo para ir conferir. Ao contrário, querem armar uma situação para matar o menino, para matar o Messias. E vão, no final do evangelho, vão conseguir levar Jesus à cruz. Será o clímax da rejeição de Jesus. Mas aqui, ou da rejeição a Jesus. Mas aqui já tem, como que em prelúdio, o que vai acontecer no final. Herodes trama a morte de Jesus. Quer eliminar aquele que o incomodava. Não porque Jesus seria um chefe religioso do povo de Israel, mas porque incomodava o seu reinado, o seu poder. Enquanto que os outros ficaram incomodados porque Jesus converteria a si muitas das pessoas que deixariam os fariseus, os sumos sacerdotes, os escribas, deixariam de lado os seus ensinamentos para seguir Jesus, para seguir os seus ensinamentos. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando vocês encontrarem, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, os magos partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Um detalhe: depois de conversar com Herodes, eles partem e a estrela reaparece. Muito interessante que a estrela em Jerusalém, que é o centro do poder religioso, o centro do poder de Israel, ali a estrela não brilhou, a luz não brilhou. Por que será que a luz do Cristo não brilhou em Jerusalém? Que era o lugar da sua rejeição. E quando eles retomam o caminho, a estrela reaparece guiando-os até Jesus. E a estrela ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Muito interessante como que o evangelista Mateus elaborou a sua narrativa. E muito bonito, por sinal. E faz a gente entrar nesse drama também. Nesse drama narrativo. E que maravilha! Quer dizer, só aqueles que têm fé, que creem em Jesus, que querem adorá-lo, que querem recebê-lo. Olha, gente de longe, os de perto, quer dizer, os de casa rejeitaram Jesus. Os de longe vêm, pagãos, vêm e querem adorá-lo. Tem fé, acreditam. E a estrela brilha. A luz do Cristo brilha. E eles vão até Jesus. Mateus escreve isso também, certamente há uns 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E quando Mateus escreve, ele já está em Antioquia da Síria. E ali havia uma comunidade judaica em volta de uma sinagoga tomada pelos fariseus. E essa comunidade farisaica da sinagoga perseguia, estava em conflito com a igreja de Mateus, com a comunidade de Mateus, a comunidade cristã de Mateus, mas que era uma comunidade composta tanto de judeus convertidos a Jesus, porque nem todos os judeus rejeitaram Jesus, não foi todo o povo judeu que matou Jesus, foram as lideranças que mataram Jesus. Então havia judeus convertidos a Jesus presentes na comunidade de Mateus, da mesma forma que havia pagãos convertidos a Jesus, representados aqui por esses magos e por tantas outras personagens que aparecem no Evangelho de Mateus, que são sinais de que havia pessoas que não eram judias, que havia não judeus presentes na comunidade. Gente de longe, gente de fora. Se os de casa não recebem, muitos
Se muitos dos de casa não recebem, o contrário é verdadeiro também. Muitos dos de fora recebem Jesus e vêm de longe para encontrar Jesus. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Ao verem Jesus, a estrela, a luz de Jesus, sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa onde o menino estava, viram Jesus com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Se nós não temos mais, ou não temos ouro, nem incenso, nem mirra para oferecer a Jesus, ofereçamos o nosso coração, que é o melhor presente, é o maior presente. Ouro porque Jesus é rei. Incenso porque é Deus. E mirra porque é homem. Ouro porque Jesus é rei. Incenso porque Jesus é Deus, símbolo da adoração, da veneração. E a mirra porque Jesus é humano e vai passar pela morte, como nós passamos pela morte. Jesus é Deus, homem, e Jesus é nosso rei. Se não podemos oferecer esses presentes, ofereçamos o nosso coração. Oferecer o nosso coração, traduzindo essa oferta do nosso coração em obras do bem, da verdade, da justiça e da caridade. Jesus, que se manifesta a todos os povos, se manifesta a nós também. Sempre, sempre Jesus se manifesta a nós. Sempre, sempre a luz de Jesus brilha. Acolhemos a luz ou a luz se apaga onde nós estamos e não conseguimos enxergar a luz? Porque não cremos. Se cremos, a luz do Senhor sempre se manifesta. E nós podemos seguir a luz de Jesus para encontrá-lo. E encerra o texto. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Avisados em sonho, e esse recurso de ser avisado em sonho é muito característico do Evangelho de Mateus. Veja José, que é avisado em sonho diversas vezes. Veja no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, José é avisado, capítulo 1 e 2. Ou melhor, no capítulo 2, José também é sempre avisado em sonho para tomar essa ou aquela atitude. Aqui os magos que são avisados em sonho para não retornarem a Herodes, mas que voltassem para a sua vida, para a sua terra, seguindo outro caminho. E eles seguiram outro caminho, eles não retornaram aos poderosos, voltaram para o seu cotidiano. Como aqueles pastores do Evangelho de Lucas, voltaram para seu cotidiano louvando e agradecendo a Deus, os pastores também, aliás, os magos também, voltaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Voltaram para a sua vida, seguindo outro caminho. Voltaram para o seu cotidiano, seguindo outro caminho. Não o caminho de Herodes, mas o caminho do Cristo, que é o caminho do bem, da verdade, da justiça, que são características próprias da vivência, da vida cristã, da vida de quem recebeu a luz de Jesus, de quem foi iluminado pela estrela de Jesus, de quem é guiado pela estrela que é o próprio Jesus, de quem é guiado pela estrela guia, que é Jesus de Nazaré, o Cristo Salvador. Meus irmãos e minhas irmãs, não vamos aos poderosos, vamos a Jesus. Não voltemos ao caminho, ou não passemos, não trilhemos o caminho do desejo do poder, e muito menos o caminho dos poderosos. Mas sigamos o caminho de Jesus. Ele que é todo-poderoso. Ele que é poderoso e se fez menino. Simples, sinal de fragilidade, mas também de simplicidade. O poder de Jesus é na simplicidade. O poder de Jesus se manifesta não na força, mas no amor. E assim deve ser a vida daqueles que o seguem, daqueles que querem encontrá-lo, daqueles que querem viver iluminados por ele. Sejamos sempre iluminados por Jesus. Me desculpe por esse vídeo ter demorado tanto, mas que eu acho essa narrativa tão bela. E seria ruim, eu acho, não falar, não meditar todos estes pontos. Por isso convido a você também a se inscrever aqui nesse canal, quem sabe compartilhar esse vídeo,
para que outros também possam contemplar junto comigo e com você a palavra de Deus, em especial essa narrativa da visita dos magos. Seguindo a estrela, encontraram Jesus, a luz dos povos. Ele veio para todos os povos. E um detalhe, os 2 primeiros grupos que desfilaram diante de Jesus recém-nascido é gente pobre e gente excluída. Os estrangeiros, excluídos pelos, ou rejeitados pelos judeus, porque eram considerados como gente impura, e os pastores, gente pobre também, considerada gente suja, gente sem crédito, cujo testemunho não valia. Por esses 2 primeiros, por esses 2 grupos, os primeiros a encontrar Jesus, a estar diante de Jesus. Olha que maravilha. Sejamos como os pastores e como estes magos. Prostremo-nos diante de Jesus e voltemos ou vamos pelo nosso caminho, iluminados por Jesus, pela sua luz. Que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê a bênção e que a luz de Jesus ilumine todas as nações, todos os povos, e nós possamos nos abraçar no grande abraço da paz, envolvidos pela luz de Jesus, o Cristo Senhor. E que Ele te abençoe, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço.